Bom dia a todos, meu nome é Sheila, sou cardiologista aqui da Policlínica 3. O tema que eu estou trazendo essa semana é sobre prescrição de estatina, que foi um tema que foi sugerido aí nas avaliações anteriores, tá? Eu vou deixar um link depois aqui no chat para avaliação, tá bom? Dessa atividade. Aí eu peço que todos respondam, por favor, tá bom? E inclusive com sugestões para as próximas reuniões, tá bom? Bom, acho que esse é um tema importante aí para a nossa discussão. Na verdade, a nossa intenção nesses encontros não é dar uma aula, mas é de discutir o tema, tá bom? Então, quem tiver perguntas pode enviar pelo chat, tá bom? Que a gente vai respondendo aqui. A Ana Cristina também médica cardiologista, ela está participando hoje aqui do nosso encontro e vai contribuir nas nossas discussões, tá bom? A próxima semana possivelmente será a aula dela, tá bom? Aguardem aí notícias. Bom, o caso que eu trouxe é do SM, masculino, 79 anos, que é natural de Campinas. Pus uma figurinha aqui que ele é um descendente de japoneses, tá? Ele estava em acompanhamento em um cardiologista particular, ele foi encaminhado para nós pelo e-mail do matriciamento por um teste ergométrico positivo para isquemia, que foi realizado em 12 de maio. Ele é hipertenso, tabagista, dislipidêmico, e já tem um antecedente de infarto com angioplastia em 2015, aos 34 anos, fez uma segunda angioplastia em 2016, e veio para nós com esse teste ergométrico positivo, que foi solicitado aí no acompanhamento do cardiologista. Trazia no encaminhamento uma pressão de consultório de 140 por 80, 62 de frequência cardíaca, sem normalidades ao exame físico, usando losartana, somalgin-cardio, rosuvastatina, monocordil e carvedilol. A gente classificou o caso dele como amarelo e fornecemos uma vaga para consulta, para que ele viesse aí o mais breve possível para avaliação. Ele tinha um exame laboratorial de maio com HDL de 36, LDL de 99 e colesterol total de 156. O ecocardio dele já tinha uma alteração discreta da contratividade sedimentar, com uma hipocinesia anteroseptal. O teste ergométrico realmente positivo para isquemia, com uma carga em média 7 METs, para ele a carga aí até que baixa pela idade, né? E aí a gente solicitou um novo cateterismo para avaliação. A gente viu que o stent prévio tinha da descendente anterior, que ele estava pérvio, dois segmentos, duas alterações segmentares aí moderadas, e aí a gente encaminhou para angioplastia e foi feita uma intervenção com 2 stents. Ele veio em consulta na semana passada, após a angioplastia, queixando ainda de dor atípica, região torácica. A gente optou por otimizar o tratamento clínico dele. Ele ficou então com losartana, foi aumentada a dose de carvedilol para 12,5, de 12 em 12, mantém o AS, monocordil, foi adicionado o clopidogrel após a angioplastia, então ficou com dupla antiagregação plaquetária, pantoprazol de 40 mg, rosuvastatina, foi associado ao ezetimibe, aí com o objetivo de uma redução agressiva do LDL colesterol, e o sustrate, caso ele ainda mantivesse as queixas de precordialgia. Esse é o eletro dele, do dia da semana passada, após a angioplastia, e aí a gente pode notar que não tem nada demais, né? Um ritmo sinusal, uma frequência em torno de 60, né? Repolarização, assim, a gente vê uma onda T meio retificada e meio difusa, mas não tem T invertido, onde não é para ter, praticamente um eletro normal, sem sobrecargas, né? E aí a discussão do uso de estatina, na verdade, pensando nesse caso, desse paciente, 10 anos atrás, ele aí com 29, 25 anos, né? O que a gente poderia ter feito e o que poderia ter modificado aí da evolução da história natural desse paciente, né? Possivelmente ele não fazia segmento de rotina antes do infarto, né?
ele já tinha hábitos de vida aí que aumentam o risco dele de ter doença, né, coronariana, e ele teve aí em idade super precoce, aí, que a gente considera, né, abaixo dos 40 anos, teve um evento aí coronariano grave, né, e tem realmente uma doença coronariana importante, já com antes de 40 anos. Eu trouxe esse estudo, que ele foi publicado no JAMA em 2019, que ele fez uma avaliação dos 5 maiores guidelines que tem sobre o uso de estatina na prevenção primária. E o que ele fez foi aplicar esses guidelines na população de Copenhague, né, e observar essa população por 10 anos para ver o que de fato houve de diferença na prescrição de estatina nessa população. Tá? Esse é um estudo que até então é inédito, né? A gente tem estudos que avaliam, né, o uso em curto prazo aí das estatinas, né? Enfim, a gente já sabe que é uma medicação que reduz eventos, quanto mais baixo o LDL, quanto mais baixo a gente consegue a meta de LDL, menor a ocorrência de eventos, então maior a redução de eventos cardiovasculares. E esse estudo, ele avaliou as metas que são indicadas nesses guidelines, nessas diretrizes, o grau de sensibilidade de você identificar com essas metas os pacientes que vão desenvolver eventos cardiovasculares, e sensibilidade e especificidade, né? E o número necessário para tratar, que seria, na verdade, o número de pacientes tratados por 10 anos para prevenir um evento cardiovascular. Tá? Então, é isso que ele comparou. Os pacientes eles foram enrolados entre 2003 e 2009, um segmento médio de 10,9 anos. Eles observaram 4.156 eventos nesse período, foram um total de 45.750 indivíduos entre 40 e 75 anos, uma mediana de 56 anos, todos sem evento cardiovascular prévio, em prevenção primária. E também sem uso prévio de estatina, tá? Então, eles avaliaram a indicação de estatina segundo as principais diretrizes, né? E considerou que é esperado uma redução relativa de eventos cardiovasculares a cada 38 mg por decilitro de redução de LDL colesterol, tá? A avaliação da sensibilidade e especificidade para eventos cardiovasculares, o NNT, em 10 anos para prevenir um evento aterosclerótico cardiovascular. Esse foi o desfecho. E a comparação das 5 principais diretrizes, que é o do Reino Unido, né, a dessa dos Estados Unidos, US Preventive Services Task Force, da Sociedade Canadense, da Sociedade Europeia e da American College of Cardiology. São as principais diretrizes que nos guiam aí também nas nossas decisões aqui no Brasil. E aí a comparação, a gente colocando aí em números, né, é bem interessante. As diretrizes da Sociedade Canadense, da American College e do Reino Unido, eles tiveram uma indicação, né, então critérios para indicar o uso de estatina semelhante, né, esses três. A diretriz americana, US Task Force e a europeia, eles foram mais conservadores na indicação, então indicou menos estatina para esses pacientes. A sensibilidade para você identificar aqueles pacientes que iam desenvolver eventos cardiovasculares também foi semelhante para essas três primeiras, em torno de 70%, enquanto que as duas últimas, uma sensibilidade menor. Então, quer dizer que ele perdeu mais pacientes que desenvolveram eventos e não indicaram estatina para esses pacientes. A especificidade foi semelhante, né? Mas claro, né? Se ele foi mais restritivo aí na indicação de estatina, a especificidade aumenta na diretriz europeia. Mas foi muito semelhante aí entre os casos. E o mais interessante de tudo o NNT foi muito parecido entre as 5 diretrizes, tanto com estatina de intensidade moderada quanto de alta intensidade, né? Então, aqui você tem o número necessário para prevenir um evento semelhante
com uma sensibilidade maior, então você indicou tratamento para mais gente, preveniu mais eventos, sem aumentar o NNT. E da mesma forma, o uso de estatina de alta intensidade. Aqui é só um exemplo para demonstrar a sobreposição de cada diretriz na indicação do uso de estatina, tá? Então, aqui você vê, é semelhante. Aqui, 27% dos pacientes têm critérios em comum, desses três, né? American College, a US Task Force e da Sociedade Canadense. 9% só a Sociedade Canadense pega, 6% só a American College, né? Aí 7% são esses dois em comum, 3% aqui, e US Task Force, menos de 1% que só ele que pega, né? Aqui, olha, o comparativo para vocês verem da Sociedade Europeia, né, que eles têm uma indicação mais restrita de estatina, né, então ele perde esse tanto aqui, ó, a quantidade de pacientes aqui que ficam para fora do círculo da Sociedade Europeia é quem ele não indicou e ele, teoricamente, perdeu, né, perdeu a oportunidade aí de prevenir eventos, tá? E aqui também da mesma forma, a comparação da diretriz europeia com a canadense e a do Reino Unido, então ele perde bastante paciente de indicar aqui a estatina para eles. Tá? E aí a conclusão, né? A diretriz da Sociedade Canadense, da American College e do Reino Unido acertaram mais. O maior potencial de reduzir eventos cardiovasculares em diretrizes mais liberais na prescrição de estatina não significou maior NNT para prevenir eventos cardiovasculares comparado com diretrizes mais conservadoras. E considerando o dano insignificante e o baixo custo das estatinas, as diretrizes da canadense, da American College e do Reino Unido parecem ser superiores para aplicação na prática clínica para prevenção primária de eventos cardiovasculares. O único limitante aí para nós é que foi uma população de Copenhague, né? Então, a população aí de um país de alta renda, né? População predominantemente branca, e então a gente sempre tem que ter cuidado, né? Para generalizar esses resultados para a nossa população. Mas não tem nenhum motivo claro que nos indique que isso não seria reprodutível na nossa população. E aí, por outro lado, né, existe uma discussão, né, do benefício para o paciente mais idoso, né? Então, eu me pus aqui, que ia ficar muito extenso, quando os pacientes eles vão ficando mais idosos, a especificidade do uso da estatina para prevenção de eventos cardiovasculares, ele cai bastante, né? Então, assim, a gente não tem evidência ao certo, né, se o uso de estatina nessa população seria aí, teria um risco-benefício superior, ou, na verdade, assim, se bem tolerado, se ele teria aí algum benefício adicional para essa população. Mas, assim, a gente tem um estudo que foi feito o oposto, né? Então, diante aí dessa falta de evidência, eles pegaram 120.173 pacientes que foram seguidos por 2,4 anos, e desses, 14% descontinuaram as estatinas, e a gente observou nesse período 5.396 eventos cardiovasculares. E aí a gente considerou a suspensão para aqueles que estavam em uso adequado da estatina por pelo menos 2 anos, e a suspensão considerada a partir de 3 meses sem uso de estatina. E aí, o fato de você suspender a medicação aumentou a ocorrência de eventos cardiovasculares, um hazard ratio de 1,33 para qualquer evento cardiovascular, e aí a gente vê aqui a curva para eventos, né, aumentando aqui a ocorrência de eventos, a incidência cumulativa de eventos nos pacientes que suspenderam a estatina, e aí ao longo aí do segmento, né, de 2,4 anos, aumento no hazard ratio de 1,46 para evento coronariano e 1,26 para evento cerebrovascular. Então, aqui o efeito predominante é em evento coronariano.
Então, suspender o uso de estatina foi associado ao aumento de 33% no risco de admissão por evento cardiovascular em maiores de 65 anos em prevenção primária. Tá? Então, a gente fica com essa informação, né? Claro que ainda não é a melhor evidência, mas a gente tem um dado bem robusto de que o paciente que já está em uso e é bem tolerado, é bom não suspender. É isso que ele nos mostra, tá? E aí aqui ele fez uma análise aí, conforme as características dos pacientes, né? Análise de subgrupo, né? Em pacientes do sexo masculino, quanto nos pacientes de sexo feminino. Então, o efeito maior foi nos pacientes do sexo masculino, né? A gente vê aqui um efeito quase neutro em suspender a estatina nos pacientes diabéticos, porque, na verdade, o risco deles já é muito alto, né? Pacientes não diabéticos, então, o efeito da suspensão da estatina também foi importante, 1,4 do hazard ratio. Pacientes em uso de drogas antihipertensivas, tanto com uso de medicação quanto sem uso de medicação, e até o efeito nos pacientes que não usam antihipertensivos foi maior. Pelo menos um fator de comorbidade ou fragilidade, então, também foi um fator que mantém aí esse risco maior, né, de suspender, né? Então, a gente, às vezes, quando vai fazer a avaliação dos pacientes mais idosos, mais frágeis, né, a gente pensa, essa estatina nunca teve nada, vamos tirar. Então, na verdade, assim, só esse fato, né, de ser frágil, ainda assim, a estatina parece ter um grau de proteção, né, e suspender a estatina parece aí aumentar o risco de eventos, de admissão por evento cardiovascular. E o fato de não ter, ainda assim, também é um fator que contribui, mesmo nos pacientes sem fragilidade, com fragilidade, eles ainda têm benefício aí da manutenção da estatina. Quem usa de baixa intensidade, então aquele paciente lá, uma Simva 20, será que vai fazer diferença tirar essa Simva de 20? Parece que sim, né? Então, mesmo uma dose baixa de estatina, parece que quando você suspende, você pode ter maior risco aí de admissão hospitalar por evento cardiovascular e também de moderada e alta intensidade da mesma forma. Tá? Bom, esses são o resumo dos dados, né? A gente vai voltar, porque como da última reunião a gente olhou para esse protocolo, né, que já está disponível na biblioteca virtual aí da prefeitura, e é um protocolo, assim, de manejo mesmo, né, do dia a dia. Então, vou trazer aqui algumas ferramentas, né? Esse fluxograma, que a gente utilizou, né, da última vez também para discutir o AS, acaba sendo a mesma coisa, né? A gente, antes de pensar em prescrever AS estatina, a gente vai fazer a estratificação de risco do paciente. Se o paciente é alto risco, você vai ponderar o uso de AS e de estatina para esse paciente. Risco moderado depende do paciente, avaliação individual, né? E aí a gente pode procurar os agravantes, né? Outros critérios que possam aí mostrar um maior benefício do uso dessas medicações aí para esse paciente. Lembrando que a diferença entre o AS e a estatina é o risco de sangramento, né? Então, assim, a estatina, ao contrário do AS, ele não aumenta o risco de sangramento, ele é, assim, muito, menor risco, né, de complicações, né, associadas ao uso, e, em geral, ele é bem tolerado, né, e caso tenha alguma intercorrência no meio do caminho, é possível redução da dose, ou suspensão, ou troca mesmo da estatina, né, então, uma medicação, assim, bem mais tranquila, daí da gente decidir pelo uso, tá? E aqui, né, mesmo os pacientes aí que não têm nem risco alto, nem risco moderado, né, a gente primeiro vai pensar em mudança de estilo de vida, né, deixar sem estatina, sem AS, e priorizar as mudanças de estilo de vida, né, que são medidas que, na verdade, até melhoram, né, reduzem risco de eventos aí futuros da mesma forma e às vezes até com intensidade maior, pensando principalmente no tabagismo, né? Então,
O impacto de parar de fumar, por exemplo, seria muito maior do que o uso de estatina e AS em algumas populações. Aqui é um quadro síntese, né? Para pacientes aí sem complicações hipertensos diabéticos, né, com alterações leves e assintomáticos em prevenção primária, né? Então, sempre o tratamento não farmacológico ele vai antes, né? A gente conversou da outra vez também, né? Pacientes aí que às vezes vem aí colesterol alto, a gente explica sobre o risco aí que esse colesterol alto pode trazer para a saúde. Isso pode ser suficiente, né, uma motivação suficiente para que ele mude o estilo de vida, né? Então, é possível que a gente faça essa abordagem aí de estímulo de uma alimentação saudável, atividade física, né? Procurar reduzir o peso, reduzir sal, né? Para que posteriormente seja avaliada a indicação de estatinas, né? Dá um tempo aí de 3 a 6 meses, dependendo do paciente, que a gente pode esperar e reavaliar a indicação de estatina, né? Isso para os pacientes assintomáticos em prevenção primária, lembrando disso, né? Então, entra aqui a cessação de tabagismo, atividade física, práticas corporais, né? Tudo isso daqui, práticas integrativas, né? E aí entrar a equipe multiprofissional para contribuir aí para o cuidado desse paciente. Aqui também da mesma forma, né, que a gente discutiu na outra semana sobre o AS, é a mesma discussão da estatina, né? Paciente aí com risco baixo, né? Aqui ele coloca, eu até coloquei aqui de propósito para a gente pensar, né? Essa diretriz é de 2017, aquela publicação do JAMA de 2019, né? Então, aqui ele coloca, né, se o risco cardiovascular em 10 anos for menor que 20%, não indicar e considerar desprescrição de estatina e AS. Risco cardiovascular em 10 anos acima de 20%, compartilhar a compreensão sobre o número necessário para tratar e o número necessário para causar dano do uso de estatinas e compartilhar a decisão sobre a prescrição ou desprescrição dessas drogas, tá? Então, assim, a desprescrição do AS, né, a gente conversou, assim, às vezes tá mais para os mais idosos, né, os mais frágeis, aqueles que estão tendo aí anemia, plaquetopenia, hematomas, né, é uma coisa que a gente pensar, mas para os mais idosos, a gente tem aí um estudo que mostrou que pode aumentar o risco de ter eventos. Então, o fato de manter a estatina pode protegê-los aí de uma forma aí significativa de eventos futuros, mesmo acima de 75 anos. Bom, considere postergar a decisão compartilhada sobre terapia com estatina se a pessoa está motivada a implementar outras condutas com potencial de reduzir o risco cardiovascular para menos de 20%. Se a decisão for compartilhada for de iniciar a estatina, né, e principalmente abaixo de 70 anos, usar a simvastatina de 40 à noite, se bem tolerado, reduzir se necessário. E aí, assim, aqui ele fala sem fixação de metas de colesterol, sem necessidade de monitorização, né? Também pensando em pacientes em prevenção primária. Se a decisão compartilhada for de usar o AS, prescrever 100 miligramas, de preferência doses menores, né? Acho que é isso. E aí, um adendo sobre a estatina, a gente tem esse textinho aqui, né? Que está nessa diretriz, e eu sugeri um adendo aqui sobre a estatina, né? Então, apesar das controvérsias, né, apesar desses questionamentos, que os estudos foram financiados pelo laboratório, né? Mas, assim, a gente sabe que, apesar de existir, né, existe essa prática, né, de estudo que é financiado pelo laboratório, existe um comitê de ética, existe um comitê revisor dos resultados, de como é conduzido o estudo, né? Então, mesmo a gente conduzindo com financiamento, a gente não tem o compromisso de contrato que o resultado favoreça o uso da medicação, né? A gente desenha o estudo para a gente poder identificar o benefício, mas o compromisso não é com o benefício, a gente tem o compromisso do resultado, tá? E do resultado aí, seguindo aí todos os protocolos, todas as indicações aí de boa prática em pesquisa, né? Então, assim,
apesar de ter esse questionamento, a gente tem muita evidência que mostra que quanto menor o LDL colesterol, menor a ocorrência de eventos futuros. E aí você vê aquele estudo lá que foi conduzido em Copenhague, ele foi assim, ele demonstrou, né, que existe benefício do uso da aplicação, né, das diretrizes, né, para a redução de eventos, né? Então, assim, apesar de não ter indicação de prescrição ampla na prevenção primária, não é inquestionável na prevenção secundária. Tá? Então, não ter às vezes as pessoas têm, né, essa rusga, né, não sei, esse pé atrás com as estatinas, dizendo que para fazer dinheiro da indústria farmacêutica, mas eu, como cardiologista, ninguém ganha dinheiro para prescrever estatina. A gente prescreve porque tem benefício. Deixa eu só passar aqui. Bom, então, do segmento do hipertenso diabético, o perfil lipídico, ele faz parte, né, do acompanhamento desses pacientes, né, juntamente para a estimativa do risco cardiovascular. Então, para você calcular o Framingham, você precisa aí ter um perfil lipídico do paciente, ao menos um colesterol total e HDL aí para o paciente, né? E se for acima de 20%, a indicação é de acompanhamento, né? E se na verdade o risco for menor, não tem indicação de ficar dosando rotineiramente. Tá? Aqui é uma indicação de metas, né? Então, às vezes, tem na própria diretriz metas terapêuticas para pacientes diabéticos, não diabéticos e para os idosos, né? Então, a gente colocou um indicativo, mas, claro, é só um guia do que a gente tem em diretriz, principalmente na brasileira, para que tenha um norte, né? Então, tentar ao máximo, né, chegar nessas metas. Então, paciente de baixo risco não diabético, meta de pressão 140 por 90, de LDL, uma meta individualizada, mas a princípio menor que 100, e um não HDL menor que 130. Pacientes de alto risco não diabético, 130 por 80. Por exemplo, insuficiência renal, paciente até em prevenção secundária ou alto risco pelo score de Framingham, tabagista, né, enfim. Um LDL menor que 70 e um não HDL menor do que 100. E a indicação de vacinação anual contra a influenza. Medidas gerais para diabéticos de risco intermediário, então, uma glicada menor que 7, um LDL menor que 100, um não HDL menor que 130. A gente tem a diretriz da American College, que ele fala em porcentagem de redução a partir do LDL basal. Então, aqui é de 30% a 50% de redução, o que for menor, né? Ou a meta menor que 100, ou de 30% a 50% de redução para os diabéticos de risco intermediário, pressão sistólica menor que 30, diastólica menor que 80, e o tratamento de estatina recomendado para quem é risco intermediário. Pacientes diabéticos de alto risco, metas mais agressivas, um LDL menor que 70, não HDL menor que 100, HDL tentar chegar em maior que 50, mas hoje em dia a gente não tem muitas opções terapêuticas, aí seria incentivar a atividade física e uma dieta aí saudável, né? Triglicéridos menor que 150, glicada menor que 6, contanto que não faça hipoglicemias, pressão menor que 130, tratamento com estatina altamente recomendada. Se tem DAC, né, se tem doença coronariana estabelecida, evitar a redução muito intensa da pressão, principalmente a diastólica, não muito menos que 70, indicar vacinação de influenza. Metas agressivas para diabéticos de muito alto risco, então, que são os diabéticos já em prevenção secundária, né? Então, LDL menor que 50, não HDL menor que 80, redução maior que 50% do LDL, tratamento com estatina obrigatório e vacinação contra influenza C. E aí, para os idosos, né, a gente tem uma meta aí mais flexibilizada, uma glicada de menor que 8, sistólica até 150, diastólica até 90, né, aí conforme o quadro clínico, né, em pacientes com insuficiência cardíaca, a gente tenta uma meta um pouco menor, aí
evitando aí hipotensão, prestando atenção no risco de queda, e o tratamento de estatina já recomendado para alto risco e muito alto risco. Aqui, pacientes, um quadrinho também que tem lá na diretriz. Como manejar pessoas com moderado ou alto risco cardiovascular, né? Então, sempre aí avaliar todos os fatores de risco, onde for possível reduzir o risco, vai ter benefício, principalmente nesses pacientes de alto risco cardiovascular. Então, uma meta de pressão mais baixa vai trazer uma redução de risco lá para frente, uma meta de colesterol mais baixo também, controle aí do peso, redução da circunferência abdominal, não fumar, alimentação saudável, reduzir o consumo de álcool, fazer atividade física. Então, tudo isso daí para paciente de alto risco, né, ele tem um impacto muito mais importante. E sempre lembrar, né, da abordagem desse paciente, ele não é preferencialmente medicamentosa, tá? Apesar da gente estar discutindo aqui medicamento, o principal para esses pacientes, na verdade, é que eles entendam a doença, né, entendam o papel das medidas aí de mudança de hábitos de vida, né, na própria redução, na própria prevenção de eventos, né. Então, assim, isso é o mais importante, não chegar logo de cara querendo prescrever tudo, né, conversar com o paciente, né, tentar entender o que significa, né, para esse paciente tomar um remédio a mais, né, se existe alguma coisa da rotina, do dia a dia dele, do que ele faz, que é possível de ser modificado, talvez até para postergar o uso da medicação, né, isso às vezes é mais valioso do que chegar e falar assim, não, o senhor é obrigado a tomar estatina. E isso principalmente prevenção primária. Prevenção secundária, às vezes a gente não tem muito essa margem para discussões, né? Mas prevenção primária, mesmo sendo alto risco, a gente ainda pode ter essa flexibilidade um tempo até a gente conseguir aí o paciente compreender a doença e o papel dele mesmo no seu tratamento. Aqui, ó. Princípios úteis para ajudar na mudança de comportamento, né? Uma abordagem personalizada, centrada na pessoa, perguntar o que a pessoa já sabe, que já foi dito a ela sobre o risco de desenvolver a doença, como ela se sente, considera explorar as crenças a respeito que determinam o futuro de sua saúde, avaliar motivação, preocupações, confiança para fazer as modificações do estilo de vida, reconhecer que mudar os hábitos de uma vida inteira pode ser difícil, que mudanças graduais e sustentadas são mais efetivas que mudanças muito rápidas e radicais, reforce de maneira positiva cada mudança atingida, por menor que seja, quando possível e relevante, envolver a família, estimular o apoio familiar e de pessoas próximas, né? E aí, principalmente na questão alimentar, né? Às vezes não é o paciente que cozinha, né? Então, se você não tem o apoio da família, de quem faz a comida, por mais que você gaste aí toda a sua saliva, não vai ter impacto, a gente não vai conseguir fazer a modificação efetiva aí da dieta. Entender que algumas pessoas necessitarão de apoio por longos períodos e que esforços repetidos e mantidos por parte da equipe para encorajar e manter as modificações de estilo de vida poderão ser necessários, né? Então, manejar todos os fatores de risco modificáveis, né, e reforçar aí que todas as pessoas podem fazer isso por si mesmas, né, e reduzir o risco aí de eventos futuros, principalmente com relação aos fumantes, né, sugerir, né, e tentar estimular no paciente a perda de peso, alimentação saudável, redução de consumo de bebida alcoólica e uma prática de atividade regular aí, pelo menos uns 30 minutos aí todos os dias, e aí, assim, é melhor 30 minutos todos os dias do que 1 hora dias alternados aí para termos de aderência, né? Às vezes o paciente acha assim, eu vou amanhã, eu não vou hoje que tá chovendo, então se ele vai todos os dias é um ponto a mais aí para conseguir uma aderência aí dos hábitos. Comorbidades com potencial de aumentar o risco cardiovascular, então sempre pensar num conjunto, né, dos fatores de risco para esses pacientes, mas assim, tudo devagar, né, eu acho que ponto a ponto aí com os pacientes, tem pacientes muito complexos, às vezes a gente não consegue
fazer essa abordagem tudo de uma vez, né? Mas aí, talvez, consultas mais próximas, né, para esses pacientes, pensando numa consulta de 20 minutos aí que a gente tem na rotina, é importante que a gente viu que ficou coisas aí a serem discutidas, que a gente tente planejar um retorno mais breve para esse paciente, para dar continuidade ao nosso tratamento, né, e aí a nossa abordagem desse paciente aí de mais alto risco. E lembrar também que doenças do tecido conjuntivo, artrite reumatoide, lúpus, outras doenças também estão relacionadas aí a aumento do risco cardiovascular, aumento de doença coronariana, né? Então, para esses pacientes, talvez ponderar aí para o melhor controle do LDL e colesterol tenha um impacto aí importante, então lembrar disso. Pacientes com obesidade, apneia obstrutiva do sono, pacientes que precisam usar psicotrópicos, né? Lembrar que vários deles fazem uma alteração importante do perfil lipídico, então pacientes da saúde mental também precisam de acompanhamento clínico, tá? E aí, às vezes, lembrar, né, também que eles podem ter diabetes, podem ser hipertensos crônicos, né, e também precisa estar atento aí no nível de colesterol. Pacientes com HIV, AIDS também, né, os pacientes, geralmente, onde eles fazem acompanhamento, eles acabam sendo os clínicos, né, do paciente, mas lembrar que também são fatores aí que aumentam o risco de doença coronariana e a própria doença periodontal, né, então a doença periodontal no paciente com alto risco, né, cardiovascular, ele tem que ser vigiado, né, então o paciente tem que ter uma rotina aí de higiene, orientação de higiene oral, né, cuidados aí com os dentes aí, né, não pode estar dente estragado, né, gengivite e tudo mais, que isso aumenta o risco de tanto de eventos quanto de complicações como endocardite, né. Então, aqui a gente falou novamente, né, para esses pacientes de alto risco, antes de iniciar a estatina, fazer a discussão aí de mudanças de hábitos de vida, né, ajudar a pessoa a decidir sobre o uso de medicamento, pode ser benéfico, né, que a pessoa participe dessa decisão, né, certifique que a decisão de usar o fármaco foi feita de maneira compartilhada, levando em consideração fatores adicionais, como comorbidades, potenciais benefícios das mudanças de hábitos de vida e os pacientes em polifarmácia com fragilidade, né? E lembrar de fazer o controlinho do perfil lipídico, transaminases, né? E secar, principalmente se tiver sintomas, né? Geralmente a gente faz esse controle aí dentro dos próximos 3 a 6 meses do início do uso da estatina, e se tiver tudo bem, até não há recomendação de fazer a monitorização rotineira, mas se o paciente tiver com uma queixa de mialgia importante ou alguma outra queixa, lembrar de fazer o controle novamente. Tá? Aqui, só para mostrar, a gente tem algumas sugestões também de intervenções dietéticas nesse protocolo, tá? E aqui eu vou pôr o quadrinho, né, que é o pictograma, né? Então, o verdinho são pessoas que não sofrerão desfecho em questão, independente do uso de medicamento. Aqui, a carinha vermelha, pessoas que sofrerão desfecho em questão, independente do uso de medicamento. E aqui o amarelinho, pessoas que serão protegidas do evento em questão pelo uso do medicamento, né? Então, aqui, pacientes sem uso de estatina, né? Se for pensar no paciente de alto risco, né? Risco cardiovascular de 20%, que não usa estatina, esse tanto aqui, ó, são 20% que vai ter eventos, né? Então, só uma representação, 20% vai ter eventos e 80% não vai ter. Se você colocar a estatina por 5 anos, né, e aí você está calculando a prevenção de infarto não fatal. Então, nessa população de pacientes com risco cardiovascular de 20% em 10 anos, 1,5 pessoa usando estatina dessa população toda é que vai se beneficiar do uso da estatina, tá? Aqui, ó, risco de diabetes, então existe um risco aí teórico, né, pelo uso da estatina, o paciente desenvolver diabetes, mas é um risco aí de cerca de 1%, né,
e o risco de toxicidade muscular com o uso de estatina, aí cerca de 10%, aí o risco de ter complicações musculares. Bom, aqui a gente tinha discutido, né, o uso de AS também nessa ferramenta do Start e Stop. No Stop a gente não tem nada indicando que da gente ponderar a suspensão de estatina. No Start, a gente pensa em iniciar a estatina em paciente com doença documentada. Então, já teve infarto, já teve AVC, né? Onde o status funcional do paciente permanece independente para a atividade de vida diária e da vida expectativa acima de 5 anos. E o tratamento com estatinas, no paciente aí que tem diabetes, né, e um fator de risco adicional. Então, no fim, para quem prescrever estatina? Para os mesmos que a gente prescreve o AS. Sempre na prevenção secundária, infarto, angina, revascularização, aí tem o AVC prévio, pacientes de alto risco cardiovascular, suspeita de doença arterial coronariana, então, um teste agométrico positivo, angina, né, ou doença aterosclerótica documentada. Existe uma discussão com relação à carótida, né, mas a princípio é um fator aí para a gente ponderar o uso de estatina, paciente com ateroma na aorta, né, então, é coisa aí para pensar. E outras situações, avaliação individual, né? Principalmente paciente risco intermediário ou assintomático, né? Lembrando que é esperado uma redução de 25% de redução relativa de eventos cardiovasculares a cada 38 mg por decilitro de redução da LDL e colesterol. E aí, só para lembrar, né? Existe um NNT diferente para paciente para uso de estatina de moderada intensidade e para alta intensidade. Porque realmente a atorvastatina, ela tem um efeito aí superior à simvastatina na prevenção de eventos. Então, apesar de a gente indicar a simvastatina, que é o que tem disponível, né, para todos, né, e aí guiar pelas metas, em geral, pacientes em prevenção secundária têm benefício em usar a atorvastatina ou rosuvastatina, aí pelo efeito aí de mais meio a vida mais longa, né, e o efeito aí adicional superior às estatinas aí de moderada intensidade, que é considerada a simvastatina de 20 ou 40, tá? E aqui eu pus um exemplo das doses, né, e a redução de LDL esperada para cada medicação. Então, se você quer uma redução alta, né, acima de 50% do LDL, a atorvastatina 40, 80, rosuva 20, 40, ou simva com ezetimiba, né? Tem pronto, mas você pode também prescrever a simvastatina no posto com a ezetimiba comprada separadamente, tá? A simvastatina de 20 a 40, ele tem uma redução moderada do LDL, em torno de 30 até 50% de redução. Aqui eu pus, no final, eu até vou deixar aqui na listinha, né, algumas tabelinhas da diretriz da American College, que é muito extensa, já estamos passando aí da hora. A discussão aí da decisão, né, então tem alguns outros fatores que a gente pode levar em conta de indicar, e aqui eu pus aqui, ó, a etnia, né, então os asiáticos, às vezes eles têm uma predisposição a ter uma doença aterosclerótica mais grave, às vezes não sendo tão obesos, mas um HDL bem baixo, um LDL não tão alto, e já tem uma doença aterosclerótica aí mais grave. Então, uma coisa aí para vocês pensarem, tá bom? Aqui é o e-mail do matricamento, para quem quiser que a gente discuta o seu caso aqui na reunião, tá? A gente for para discutir via e-mail também está à disposição, tá bom? E aqui ó, eu pus as tabelinhas, tá? Um copy-colling, de várias tabelinhas aí para a gente, se vocês quiserem aí para discussão, né? E tirar dúvidas, tá bom? Mas tem as referências aqui no rodapé também, vocês podem acessar o texto integral, eles estão disponíveis gratuitamente aí na internet, tá bom? Obrigada a todos. A gente vai para as discussões, tá bom? O tratamento da prevenção primária sempre é uma interrogação, né? Mas tem alguns grupos que eu acho interessante falar sobre os pacientes com hipercolesterolemia familiar, entendeu? As dislipidemias de triglicéridos. Então, são pacientes que, como nosso amigo lá, que teve essa doença coronariana precoce, entendeu? São pacientes que se apresentam depois para nós com um time perdido de tratamento, entendeu?
Eu acho que é muito válido, desde a infância, estimular, né, exercício, estimular esporte, é muito importante, mas eu acho que tem que ser tratado também. Quando esses pacientes chegam na faixa de 20, 25 anos, já tem que ser pensado num tratamento dos LDL maior que 180, 200, senão realmente a gente perde o tempo de tratamento. Esses pacientes chegam para a gente aí com 50 anos, já revascularizado, com AVC, e é muito triste você pegar esse paciente depois e sabendo que poderia ter feito alguma coisa a mais por eles, entendeu? Então, esse grupo de paciente eu acho que deve ser olhado com um olhar mais delicado, entendeu? Com mais preocupação. Em relação ao efeito colateral de estatina em paciente idoso também, eu acho que se a gente consegue tratar a prevenção secundária do paciente idoso de 80, 90 anos com estatina, por que não tratar um de alto risco também que tem uma idade mais avançada? Eu acho que tem que ficar de olho nas comorbidades deles, entendeu? Principalmente a perda de peso, que esses pacientes fazem muito, né? Eles perdem o paladar, né? Eles perdem muito peso com a idade, eles têm doenças neurológicas que prejudicam a deglutição. Então, assim, sempre estar de olho na questão de peso para você tentar adequar a dose, porque isso é uma coisa que a diretriz diz bastante também. Toxicidade associada a você fazer dose alta de estatina no paciente de muito baixo peso, desnutrido. Então, tem que ponderar, entendeu, o status funcional desse paciente, nutricional, para ver essa adequação de dose. E nesses pacientes, eu acho que é válido ficar medindo CPK, ficar medindo transaminases, quando o paciente é muito vulnerável do ponto de vista, né, de desnutrição, essas coisas. Eu acho que é o paciente que deve ser visto a parte de efeito colateral mais frequente, entendeu? Mas eu sou contra a suspensão do paciente que tem indicação pelo risco. Acho que vale a pena tentar uma dose mínima, pelo menos, para tentar diminuir essa chance de eventos, entendeu? Essas observações que eu tinha para falar. Tá? Da avaliação, da atividade, para vocês responderem para mim, por favor. Vocês respondendo, eu fico com o e-mail de vocês, eu consigo encaminhar a aula e o link para vocês distribuírem para os colegas que não conseguiram assistir. Então, é um formulário super rapidinho, tá bom? Bom, já são 9h02, a gente vai encerrar aí nossas discussões, tá bom? Obrigada aí pela presença. Mas participem mais, tá? Tem que perguntar mais. Aqui é um espaço para vocês, tá bom? Não é aula só. Então, tragam as dúvidas, tragam os casos. Nem que seja para você me contar qual a sua experiência, alguma dificuldade que teve aí na prescrição de estatinas, tá bom? Aí é um espaço para a gente trocar aí experiências, tá bom? Boa tarde, bom dia a todos, bom trabalho a todos, tá bom? Até a próxima semana.